início deste curso, nós prometemos que íamos estudar os principais fundamentos da física quântica. E até aqui nós vimos o primeiro fundamento, que é o princípio da complementaridade. O segundo fundamento, que foi o efeito não local. O terceiro fundamento foi a correlação quântica. O quarto fundamento foi o colapso da função de onda. E o quinto fundamento vai ser agora a função de onda. Depois ainda vai faltar o campo quântico e o emaranhamento. Neste vídeo de hoje, nós vamos estudar este quinto fundamento, que é a função de onda. Vamos ver o que é isso. Bom, quando nós falamos em função, uma ideia que não tem nada a ver, por enquanto, com física quântica, função significa uma relação de dependência entre duas coisas, dois objetos, por meio do qual, o comportamento de uma das coisas é afetado pela ação da outra coisa. Por exemplo, temperatura de fervura e altitude. Então nós temos duas coisas aqui, a temperatura de fervura e a altitude. Quanto mais alta a altitude, menor é o ponto da fervura. Então há uma função. O ponto de fervura é função da altitude. Outro exemplo, rendimento e taxa de juro. Você põe dinheiro para ganhar juro. Quanto maior a taxa do juro, maior é o seu rendimento. Então, aqui nós temos uma função. O rendimento é função da taxa de juro. Outro exemplo rapidinho, dengue e água parada. Quanto mais água parada, mais dengue. Porque o dengue choca ali, numa água quente. Aqui nós temos uma função também, uma relação funcional. Aí não outro, analfabetismo e pobreza, por exemplo, Quanto maior a pobreza, maior é o analfabetismo. Úlcera e alimento ácido, úlcera e tensão nervosa. A úlcera é função dessas coisas. Lá agora vamos falar de uma coisa que você vai se lembrar do segundo grau, a matemática do segundo grau, função matemática, as famosas funções, Então o que seria? Bem rapidamente assim, é uma função expressa por uma equação matemática, só isso. Função de onda, agora sim, nós temos um objeto ondulatório, uma vibração, por exemplo, Função de onda, que é justamente o assunto desse vídeo, tem o seguinte significado. É a função matemática de um objeto ondulatório, de um objeto quântico. Então, essa função que é escrita por uma equação, ela fornece informações sobre o comportamento ondulatório do objeto. Função de onda quântica, agora sim. Digamos que nós temos um sistema e dentro desse sistema tem objetos quânticos. A função de onda quântica descreve o estado quântico de um sistema com uma ou mais partículas. Nós temos aqui um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, com um elétron circulando. A função matemática de um objeto quântico descreve o comportamento deste sistema. Indica a evolução do objeto ao longo do tempo. Isso é que é o significado de função de onda. No caso específico aqui, naquela função de onda de Schrödinger, você lembra? É uma equação que indica onde é maior a probabilidade do objeto quântico ser observado numa determinada região do espaço. Isto é a função de onda. A função de onda de um objeto quântico é diferente. Por exemplo, este livro aqui não evolui no tempo. Eu vou colocar ele aqui.
ele permanece. Ele não muda de estado, ele não tem estados diferentes. Ele não evolui no tempo. Agora, se for um objeto quântico, ele evolui. Ele pode estar aqui, depois pode estar lá, depois pode estar no outro lugar, depois pode vir voltar para cá. Ele evolui no tempo. O lugar onde um objeto quântico pode ser encontrado é apenas probabilístico, viu? É apenas uma probabilidade. Nós não sabemos exatamente onde ele pode ser encontrado. É apenas uma probabilidade. A física quântica é uma física de probabilidades. Aqui uma coisa histórica agora, né? Nós vimos aí num vídeo que quando Louis de Broglie calculou o comprimento de onda do elétron, provando que as partículas também são ondas, ele só fez isso. Só calculou o comprimento de onda do elétron. Ele não desenvolveu uma equação da onda do elétron. Quem fez essa façanha foi o físico austríaco, o prêmio Nobel, Erwin Schrödinger. Ele escreveu aquilo que estava faltando para a teoria do Louis de Broglie, para a teoria ondulatória, né? Escreveu a equação que dá a função de onda do elétron. Para você ter uma ideia, assim, quando nós falamos em função de onda de uma partícula, função de onda de um objeto quântico, você sabe o que nós estamos falando realmente? Nós estamos falando onde é o melhor contexto para esta partícula se materializar. Nós estamos falando em melhor contexto. Por exemplo, nós temos um átomo, né? O melhor contexto para você encontrar um elétron é justamente na órbita atômica, a uma certa distância do núcleo. Não vá procurar em outro lugar. Você tem que procurar ali onde existe uma órbita atômica, porque o elétron só existe ali. Então é o melhor contexto, é o melhor lugar para o elétron ser feliz, para o elétron ser próspero, para o elétron existir. E o melhor contexto, o melhor lugar para você encontrar prótons e nêutrons não é na órbita atômica, é no núcleo atômico, já é num outro lugar. Porque é uma outra função de onda. Cada função de onda indica um contexto diferente. Lembra-se dos teus projetos aqui. Eles também têm que ter uma função de onda. Porque cada projeto pede um contexto específico. Um contexto adequado, uma circunstância boa para ele acontecer. Isso é a função de onda do projeto. Função de onda da cura, função de onda da solução do teu problema. Por exemplo, se você está procurando areia, qual é o melhor contexto para você encontrar um grão de areia? O deserto. Não é o Polo Norte. Se você está procurando neve, o melhor contexto, a função de onda da neve é o Polo Norte. E a função de onda do grão de areia é o deserto. Até lojas, tem certas lojas, por exemplo, né? Você quer montar uma loja, ela pede um contexto adequado, ela pede uma função de onda adequada. Tem que ter ali bastante clientes, bastante consumidores naquela esquina. Tem ausência de concorrentes, um lugar de fácil acesso, um lugar onde tem estacionamento. Tudo, esses elementos todos juntos formam a função de onda da loja que você quer instalar. Então, quando nós falamos em função de onda, nós estamos falando a melhor circunstância para o teu projeto ser um sucesso. Em física quântica, a função de onda depende das propriedades de cada partícula. Elétron tem propriedades diferentes do próton, portanto, tem uma função de onda diferente da função de onda do próton, que é diferente do nêutron, é diferente do neutrino e assim por diante. O elétron, ele tem massa, ele tem carga elétrica, ele tem spin, ele tem frequência, que são
as propriedades do elétron. E conforme o valor que essas coisas têm, assim vai ser a sua função de onda. Um próton nunca é encontrado na órbita atômica, mas no núcleo atômico. Um átomo de sódio nunca é encontrado no hidrogênio. Tá certo? O sódio é encontrado no cloreto de sódio, no sal. Então, se você está procurando um átomo de sódio, não procura na água, que a função de onda dele não está ali. Você tem que procurar o sódio no sal, porque este é o melhor contexto, a maior probabilidade de você encontrar o sódio é no sal. A função do sódio está no sal, não está na água. Portanto, meu amigo, vá procurar as coisas no lugar certo. É isso que a função de onda ensina as pessoas. Procure as coisas no lugar certo. Faça as coisas acontecer no lugar certo. Procure parcerias certas. Procure locais certos, métodos certos, que seja compatível com a função de onda do teu projeto. Lembra-se daquele adágio? Cada macaco no seu galho. É isso daí. Cada objeto quântico na sua função de onda. Equivale a isso. No próximo vídeo, nós vamos falar da função de onda na realidade humana, função de onda na vida real. Nesta aula de hoje, você já deve estar imaginando o que a função de onda representa na vida das pessoas, já antecipando o vídeo, o próximo vídeo. Este é o significado da função de onda. Contexto, circunstâncias, melhores condições. Isso são sinônimos. Todo projeto, toda cura que você precisa, toda realização que você busca, toda meta, todo objetivo, todo sonho, todo desejo tem a sua respectiva função de onda. Ou seja, tem o seu melhor contexto para acontecer. Até aqui, portanto, você já deve ter compreendido, né? Que cada pessoa ou projeto tem a sua respectiva função de onda. Se você tem um projeto, o projeto tem uma função de onda. E você também tem uma função de onda. E aqui há uma necessidade de que a sua função de onda seja compatível com a função de onda do seu projeto. Ou seja, você tem que se capacitar para o seu projeto. Isso chama-se adequar a sua função de onda com a função de onda do seu projeto. Isso explica as incompatibilidades. As incompatibilidades nos relacionamentos, as compatibilidades no trabalho, nas parcerias. O que são essas incompatibilidades entre duas pessoas? Pessoas com funções fazendo a mesma coisa, mas com funções de ondas diferentes. São incompatibilidades. Você precisa conhecer todos os componentes que entram no seu projeto. Nós vamos falar mais sobre isso, para poder construir a sua função de onda, né? No seu projeto entra pessoas, competências, lugares, ambientes, métodos, tecnologias, dinheiro, atitudes, comportamentos, conhecimentos, experiências. Entra tudo isso. Mercado, política governamental, depende do projeto. O conjunto disso tudo é que vai formar a função de onda do seu projeto. Esses são os fundamentos
que você precisa conhecer para desenvolver certas atitudes e certos comportamentos quânticos exigidos pelo seu projeto. Aqui é só fundamentos. No próximo vídeo, que vai ser sobre função de onda também, lá nós vamos ver a função de onda na vida prática. Como você vai utilizar isso na vida prática.